Olá, pessoal. Nós vamos então estudar agora a epístola escrita por João, o discípulo, né? João escreveu mais dois livros, que foi o Evangelho, segundo João, e o livro de Apocalipse. E nós vamos estudar agora as epístolas, que é a primeira, segunda e terceira epístola de João. Essas são as últimas três aulas, né? Os últimos três livros que estamos estudando das epístolas gerais e terminando assim o Novo Testamento. Primeira coisa que a gente precisa saber, como sempre a gente já vem estudando, é o método crítico. O método crítico vai explicar para a gente, vai nos dizer quem foi que escreveu a carta, quando foi escrito, de onde, para onde e para quem. Para onde é para o lugar. E aí a gente consegue visualizar no próprio texto que as epístolas foram escritas para a Ásia Menor, para a comunidade na Ásia Menor. Foi escrito por João, tá? O apóstolo. Essa autoria é discutida, mas a maioria aceitou que essa carta tem a autoria do apóstolo, né, João, que era um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, né, que se deitou no peito de Jesus, é o que o texto lá diz. E ele mesmo se chama de o discípulo amado, né, no livro que ele escreve, no livro biográfico, que é o Evangelho segundo João. E lá ele fala que ele é o discípulo amado. Então, esse é João, o discípulo amado, que escreveu essa epístola. Quando foi escrita? João viveu em Éfeso na época de Trajano. E a história nos fala que Trajano reinou de 98 até 117 depois de Cristo. Então, a gente coloca uma data entre 98 e 117. A gente coloca então entre 90 e 100 depois de Cristo, mais ou menos por aí que foi escrito o livro, tá? De onde? De Éfeso. João foi pastor, ele pastoreou em Éfeso. Acredita-se que ele tenha ido morar lá, pastorear essa igreja e cuidou de Maria. Acredita-se que Maria também foi morar com ele nessa igreja de Éfeso, nessa cidade de Éfeso. Então, João era morador de Éfeso e escreveu de lá. Para quem foi escrita? Veja que cada uma das cartas foi escrita para um destinatário diferente. A primeira epístola de João foi escrita para a Ásia Menor, para a igreja na Ásia Menor. A segunda foi escrita para a senhora eleita e seus filhos. A gente vai conversar sobre isso mais adiante. E a terceira epístola foi escrita para Gaio, Gaio que era um presbítero da igreja. João chama de filho, tá? Então, esses são os destinatários das três epístolas. O gênero literário é epistolar. A gente consegue ver as partes de uma carta, a gente consegue ver o destinatário, a gente consegue ver o autor, a gente consegue ver o texto, uma saudação inicial, uma despedida. Então, a gente consegue ver as partes de uma carta. O gênero é epistolar. Transfundo histórico. O transfundo histórico é bem interessante, gente. Por quê? Porque está dentro do contexto dos falsos mestres. Lembra? O problema da igreja da Ásia, o maior problema que a igreja tinha era em relação aos falsos mestres, a essas falsas doutrinas que estavam infiltrando na igreja. Eu até coloquei aí o desenho, ó, do lobo disfarçado de ovelha, o joio no meio do trigo. Exatamente isso é o que estava acontecendo com essa igreja na Ásia. E isso está caracterizando aí os perigos internos, né? Os perigos de dentro. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica vigilante em relação aos perigos externos, em relação àquilo que a pessoa de longe pode nos fazer. Mas às vezes a gente
descansa em relação às pessoas mais próximas, né? E João está escrevendo, alertando em relação ao perigo interno, ao perigo de dentro, né? O gnosticismo que estava imperando aí e entrando dentro da própria igreja. O que era o gnosticismo? A gente já viu que o gnosticismo a gente vem estudando porque esse é um problema pontual da igreja no primeiro século. Então, a gente já vem estudando o gnosticismo, que eles acreditavam que a salvação era por meio do conhecimento, que eles acreditavam que Cristo não é o verbo, mas é apenas uma emanação angelical. E eles acreditavam em umas coisas muito conflitantes com o evangelho, né? Eles acreditavam que essas emanações angelicais estiveram com Jesus e ajudavam e faziam com que ele realizasse os milagres, mas que na sua morte o abandonou. E eles falavam também que essa morte de Jesus não tem nenhum poder para a expiação, para o perdão de pecados. Alguns acreditavam que Cristo era um fantasma, que não tinha nem forma de homem, tá? E aí João escreve para refutar essa crença deles. Se a gente for ver lá em 1 João, capítulo 4, versículo 2 a 3, 1 João 2, 23, abre sua Bíblia aí, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, para a gente ler, que eu acho que vale muito a pena, porque João, ele está refutando essa crença do gnosticismo em relação à pessoa de Cristo. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3, vai falar o seguinte: Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então ele está falando que se não confessa que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em carne, é o anticristo, é o espírito do anticristo. E esse é um problema conceitual e era um problema muito sério, como a gente já vem conversando em relação à igreja do primeiro século, porque essa doutrina, ela vai contra os princípios básicos do evangelho, vai contra a encarnação de Jesus. Pois se Jesus não se encarnou e não venceu o mundo e não venceu o pecado, ele não pode ser exemplo para mim de vencer o mundo e vencer o pecado. Pois se Jesus Cristo não ressuscitou, ele não é o primogênito da ressurreição, como Paulo já diz, então como é que eu posso dizer que eu vou ressuscitar com Cristo? Então vai contra princípios básicos do evangelho. Esse era o problema sério na igreja primitiva que estava infiltrando dentro da igreja. Não era um ensino agora lá fora, é um ensino dentro. Era lobo vestido de ovelha, são os falsos mestres, ou seja, pessoas bem colocadas dentro da igreja que estavam ensinando, que estavam influenciando os cristãos. Então, é um problema muito sério. Eu lembro uma vez que veio alguém na nossa igreja, IPV sede, e veio uma pessoa e ela, uma profetisa, uma mulher de Deus, e ela falou com a nossa liderança, com o nosso bispo, que tinha alguém entre o louvor com o espírito de anticristo. E eu nunca vou esquecer disso. Eu lembro que o bispo chamou um por um, eles com um pastor, com um casal de pastores que eram líderes do ministério de louvor na época. Chamou um por um do Ministério de Louvor, e quando era casais, né, e chamou de 2 em 2, e o nosso Ministério de Louvor é, sei lá, né, quase uns 100 membros, né, sei lá, 8 equipes, cada equipe com 6 pessoas, 8 pessoas, então é bastante gente envolvida com o Ministério de Louvor. E eu lembro que ele chamou um por um,
ou casal por casal, e ele conversou com cada um e fez com que a gente confessasse que Jesus veio em carne, como está escrito aqui, né? Nisso conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa não procede de Deus, pelo contrário, esse é espírito do anticristo. Então eu lembro como o bispo levou tão a sério isso, e ele foi na palavra, ele foi exatamente aqui o que diz 1 João em relação ao anticristo, e a gente teve que confessar que Jesus é o Senhor, que ele é o Filho de Deus, que ele veio em carne, um por um. Então foi uma experiência bem interessante que a gente viveu no Ministério de Louvor. O outro versículo que eu anotei aqui, 2:23, vai falar o seguinte, ó: todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Então é isso que João está refutando, o ensino deles, é confessar Cristo, é confessar Jesus, é confessar que ele veio em carne, é confessar que ele venceu a morte, que ele ressuscitou. Essa confissão que João está falando ser necessário para combater o gnosticismo, tá? Então, a gente vê aí João combatendo de forma contundente em relação aos falsos mestres. Qual o maior problema da igreja da Ásia? Os falsos mestres enganadores que estavam influenciando. A mentira estava entrando na igreja junto com as obras más. Tinha falta de amor, falta de vigilância, a falta de fé e o amor ao mundo. Tudo isso a gente consegue detectar pelos escritos de João, pelo que ele escreve para a igreja. Então, esses eram os problemas, e o maior problema realmente eram os falsos mestres enganando e influenciando. A igreja tinha aí umas forças, porque era uma igreja formada, e João vai falar que eles conheciam as escrituras. Então, isso são forças da igreja, são pontos favoráveis para essa igreja da Ásia. Em 1 João, a gente vai ver muitos contrastes. Por que será que o autor vai usar, então, esses contrastes? Ele usa esses contrastes porque ele está falando dos falsos mestres e do cristão verdadeiro. Então, ele vai falar características de um e características de outro, e para isso ele vai usar esses contrastes, que são o quê? São palavras que vão sinalizar o sentido contrário. Então, ele vai falar da luz versus as trevas, da mentira versus a verdade, do mandamento novo versus um mandamento antigo. Vai falar que o mundo passa, mas Deus permanece. Filho de Deus, filho do diabo, amor, ódio, amar de palavra e amar de fato, obras boas, né, boas obras e obras más. Então ele vai usar, esses foram alguns contrastes em 5 capítulos, né, que eu separei, que João, por que ele está falando isso? Ele quer realmente confrontar a postura do anticristo, confrontar a postura desses falsos mestres, e aí ele usa esses contrastes para mostrar o que é verdadeiro e o que é falso, o que é de Deus e o que não é de Deus. Então ele usa esses contrastes, é bem interessante a forma como ele escreve. Termos repetidos, ele vai usar bastante aí essas palavras verdade, conhecimento e permanecer. Verdade porque a igreja está num contexto de mentirosos, né? De falsos mestres. Conhecimento porque eles acreditavam no conhecimento. O gnosticismo acreditava que poderia ser salvo através do conhecimento. E João vai trazer o que é verdadeiramente conhecer, né? O que é verdadeiramente esse conhecimento de Deus, né? Conhecimento do amor de Deus. E permanecer, porque ele quer trazer aí a ideia de continuar naquilo que eles aprenderam dos apóstolos, na doutrina que eles haviam aprendido dos apóstolos. Por isso ele usa muito esses termos aí: verdade, conhecimento e permanecer. Passagens difíceis, gente, a gente tem algumas passagens difíceis aí em João, em 1 João, em 2 e 3 João.
Vamos pensar aí, vamos analisar algumas passagens difíceis que eu separei aí, que é 1 João 2,18. Vamos ler lá? 1 João 2,18 fala o seguinte: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então ele está dizendo que vem o anticristo, mas nesse momento que ele está escrevendo a carta, ele está dizendo agora muitos anticristos já têm surgido. Então ele está falando, vem o anticristo no futuro, mas muitos anticristos já têm surgido. E ele fala que é a última hora. Conhecemos que é a última hora. E que última hora é essa? Dentro do contexto de anticristo que vem, provavelmente ele está falando da segunda vinda de Jesus, quando Jesus vem arrebatar os seus. Então, muito provavelmente, né, a gente acredita que essa última hora é em relação à vinda de Jesus. 1 João 3,9, ele vai falar sobre a divina semente. Ele fala o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que é isso, divina semente? Vamos parar para pensar na semente. A semente, ela faz brotar, faz nascer outras sementes, faz nascer flor, faz nascer árvore, fruto, né? Então a semente é vida, né? Então o que ele está dizendo de que permanece a divina semente? Talvez o autor esteja falando aí de algo que vai gerar, né? Gerar, trazer vida, que vai trazer coisas boas, porque alguém que tem Jesus e é nascido de Deus, essa pessoa tem tendência para produzir coisas divinas, para produzir coisas boas. Que coisas boas? O amor, atos de justiça, né? Esperança, pacificação. Então, essa divina semente, talvez o autor esteja falando que essa tendência para fazer brotar, para produzir coisas boas, porque alguém que tem Cristo precisa produzir coisas boas. E aí ele fala que permanece em quem recebeu Jesus essa divina semente. 1 João 3,12, ele vai falar o seguinte, ó: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim era do maligno? Como assim? O que ele quer dizer com Caim era do maligno? Provavelmente, e é bom a gente usar um provavelmente quando a gente está falando sobre passagens difíceis, porque existem algumas linhas de entendimento. Provavelmente seria o fato de Caim ter esse coração invejoso, esse coração egoísta. E ele era do maligno no sentido que ele não recebeu o perdão de Deus, porque no coração dele só tinha ódio. E talvez esse ódio que tinha no coração dele fazia com que ele não se arrependesse dos seus pecados, porque a condição para o perdão dos nossos pecados é o arrependimento. E é o que Deus fala para nós: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo, né? O próprio João vai falar: se confessardes, ele é fiel e justo para perdoar. E Caim, ele talvez tivesse esse coração com tanto ódio que não tinha disposição, que não teve essa disposição para arrependimento e nem para o perdão. Por isso ele era do maligno. É o que o autor de João, da primeira epístola de João, está dizendo, né? Que ele era do maligno. 1 João 5, 16 e 17, ele vai classificar o pecado. Às vezes, algumas pessoas dizem que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E existe esse entendimento também. Só que quando a gente se depara com esse texto, a gente vê que fala que existem pecados que são para a morte. Ou seja, alguns não são. Porque se existem os que são para a morte, então existem os que não são. Senão o autor falaria, todos os pecados são para a morte. Mas não, ele fala que há pecados que são para a morte. Vamos ler lá 1 João 5, 16 e 17. 1 João 5, 16 e 17 fala assim, ó: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida
aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esse digo que não rogue. Então, ele está falando, olha só, o que ele está falando sobre que há pecado para a morte, e por esses, o autor está falando aí que não é para rogar, não é para orar pelo pecado para a morte. E, ao contrário senso, ele está dizendo assim, que se alguém vê o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, precisa orar por ele. Né? Aí é o que está falando, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida. Se você vê alguém pecando, ore por essa pessoa. Se não for pecado para a morte, que se for para a morte não é para orar. Olha o que o autor está falando, né? O que ele quer dizer com isso? Existem pecados que não é para a gente orar, existem pecados que não tem jeito, que é para a morte, tá? O que é então o pecado para a morte? Por que ele diz para não orar? Essa é a pergunta, né? O pecado para a morte provavelmente seja aquele pecado obstinado, talvez aquele pecado que não escolhe mudança, que não quer mudar, né? Uma vez que a pessoa conhece a palavra de Deus e não se humilha, e não se volta para o arrependimento, não recebe o perdão por isso, está destinado para a morte, porque não se arrepende, né? Porque não se volta. Não volta atrás, né? Não se humilha. E aí o autor fala que não é para orar, porque talvez isso seja uma escolha da própria pessoa. Ela que tem que escolher, depende dela. E não depende de ninguém que ore, porque ela já tem o conhecimento e ela deliberadamente escolhe ser obstinada no pecado. Então, esse é um entendimento. E há o entendimento também que há blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. A gente já conversou sobre o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia do Espírito Santo, dentro do contexto que está lá nos 4 livros do Evangelho, de não se arrepender do pecado também, porque a pessoa, quando blasfema contra o Espírito Santo, ela desacredita da obra que o Espírito Santo pode fazer. E uma das obras que o Espírito Santo faz e que a Bíblia nos fala é o convencimento do pecado. Então, quem é que nos convence do nosso pecado? É o Espírito Santo. Se você não acredita na obra dele, você não vai ser convencido por ele. Se você não for convencido por ele, você não vai ter arrependimento. Se você não tiver arrependimento, você não vai ter perdão dos pecados. Olha que é uma linha, uma coisa vai seguindo outra. Dentro dessa teoria, quem convence é o Espírito. Se eu não acredito nele, ele não me convence. Se ele não me convence, eu não me arrependo. Se eu não me arrependo, não tenho perdão dos pecados. Então, esse é um pecado para a morte. A blasfêmia contra o Espírito Santo no sentido de não acreditar nele, não acreditar na obra dele. E uma das características das obras do Espírito Santo é convencer do pecado, tá? Então, dentro desse contexto também pode ser esse o pecado de morte. Em 2 João, a gente tem aí uma passagem difícil que é a que fala sobre uma senhora eleita. Tá lá, ó, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, alguns acreditam que essa é a única carta que foi endereçada a uma mulher. Essa senhora que tinha uma grande participação na igreja, talvez uma diaconisa, que tinha filhos e talvez ela fazia reuniões em sua casa. Então, acredita-se que essa senhora eleita destinatária da segunda epístola de João seja uma mulher. Alguns acreditam assim. Outros acreditam que ele está usando uma metáfora, que não se trata de uma mulher, de uma pessoa, que essa senhora eleita seria a própria igreja que tivesse lá culto, né, em casas, em congregações, ou os próprios membros da igreja seriam seus filhos, ou as congregações, né, as igrejas menores, as casas, né, que tinham iniciado a partir dessa casa principal, dessa igreja principal que ele chama de senhora eleita. Então, existem esses dois entendimentos aí. Pode ser uma mulher
normalmente, né, uma mulher normal, é uma possibilidade, como pode ser uma metáfora, a senhora eleita seja uma igreja, tá? Dois entendimentos. Termos repetidos. Nessa segunda epístola, a gente vê amor e verdade. Veja que no primeiro versículo que eu li agora, a gente já viu 2 vezes a palavra verdade ser mencionada. Então, repete muito os termos amor e verdade. E na terceira epístola, também a mesma coisa. Os termos repetidos são amor e verdade. E a gente tem aí uma passagem difícil, que é o capítulo 1, versículo 4, que ele vai falar que Gaio é seu filho. De que forma Gaio é seu filho, tá? 1:4 vai falar: não tenho maior alegria de que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ele está falando no contexto de Gaio, saudando Gaio, e ele fala: eu não tenho maior alegria do que essa, saber que os meus filhos andam na verdade. Ele está falando de Gaio. Como assim Gaio é seu filho, né? Por que João está dizendo isso? Talvez esse filho fosse o filho na fé, como a gente já tem visto Paulo chamar de filho, Timóteo, Tito, Silas, né? Então, talvez João esteja falando isso, né? Porque João talvez reconheça Gaio como seu filho na fé. Quem sabe, né? João foi a pessoa que levou a verdade do evangelho para Gaio, e Gaio se converteu através dele. Sabemos que Gaio é um presbítero, tá? Aí eu coloquei aí para vocês 3 referências de nome Gaio sendo mencionado no Novo Testamento. A primeira é Atos 19:29, e ele está falando de um Gaio da Macedônia. E ele fala que é Gaio da Macedônia. A segunda, ele está falando no Atos 24 do Gaio de Derbe. Ele diz que esse Gaio é de Derbe. E 1 Coríntios 1:14, ele está falando do Gaio de Corinto. Então, ele fala que esse Gaio é de Corinto. Então, veja que a gente tem 3 Gaios. Para qual desses 3 Gaios foi que João escreveu? Não sei. Ao certo, não sei. Alguns acreditam que seja o mesmo Gaio, mas pela referência, se você for lá e for ler, você vai perceber que nos dá a entender que são Gaios diferentes, são pessoas diferentes. Talvez Gaio fosse um nome comum, igual João, José, né, que a gente tem aqui. Então, esse Gaio provavelmente sejam pessoas diferentes. E esse Gaio de Corinto, ele foi batizado por Paulo. Se foi ele mesmo, né? Alguns acreditam que tenha sido para ele essa epístola. Se foi para ele, ele foi batizado por Paulo e amado por João. Então é uma pessoa muito importante, uma pessoa reconhecida, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que não batizou a muitos, que ele batizou poucas pessoas. Parece que ele não gostava de batizar as pessoas, o apóstolo Paulo. E ele menciona que ele batizou o Gaio de Corinto. Então, talvez, né, pode ser que seja esse Gaio aí que tenha tido influência e que tenha recebido uma carta endereçada a ele e uma carta escrita por João, tá? Existe essa possibilidade. Método panorâmico. Vamos lá para a ideia central e a razão principal. Método panorâmico de 1 João. A ideia central de 1 João, a primeira epístola é: Jesus é o Filho de Deus que pode perdoar pecados. Eles deveriam crer nele e através dele eles seriam salvos. Então essa é a ideia central da epístola. João quer dizer que Jesus é o Filho de Deus. É Jesus que pode perdoar pecados. Queria tirar esse engano dos falsos mestres de dentro da igreja. A igreja precisava crer em Jesus como autor, como consumador da nossa fé, da nossa salvação. A salvação é através de Jesus e ele é o Filho de Deus encarnado. Essa é a ideia central. A razão principal pela qual a carta foi escrita por causa dos falsos mestres que estavam influenciando os cristãos a descrerem em Jesus. Então, os falsos mestres aí, ó, ovelhinhas, né, apareciam como ovelhinhas, mas olha a sombra, eram lobos infiltrados no meio da igreja para trazer
a divisão, para trazer a incredulidade na pessoa de Jesus. Então, por isso João escreveu. A razão desse livro ter sido escrito, primeira de João. Segunda de João, a ideia central, vamos lá para a segunda de João, é que eles não deveriam receber os falsos mestres, para que eles não fossem influenciados e nem para que eles se tornassem cúmplices dos falsos mestres. Veja que eu coloquei aí, ó, uma pessoa mascarada, né? Uma máscara branca e por baixo uma máscara escura. E aí, nessa segunda epístola de João, João fala um pouco mais do que não crer nos falsos mestres. João está falando assim: não dê guarida, não receba ele na casa de vocês, não abra a porta para eles. É o que João está falando. Para vocês não serem influenciados por eles e nem para vocês se tornarem cúmplices deles. E essa epístola é uma epístola que mexe muito comigo, fala muito comigo. Por quê, gente? Porque se você tem um resquíciozinho de dúvida sobre algum ponto, uma duvidazinha que foi plantada na sua mente pelo inimigo, o que acontece? Você pode escorregar na primeira oportunidade que um falso mestre te trouxer um ensinamento, você pode naufragar na fé. Essa que é a verdade. Eu lembro quando eu era criança, que eu sempre gostei de ir na igreja, sempre gostei. Eu lembro uma época que os meus pais não estavam me levando na igreja. E eu era nova, devia ter uns 9, 10 anos, eu não lembro bem a idade, mas eu não andava sozinha ainda, porque eu comecei a andar com 12 anos sozinha. Então eu tinha menos que 12 anos. E com os 12 eu me batizei, então foi bem antes, eu devia ter uns 8, 9 anos. E eu lembro que eu pedi a minha mãe e ela me punha na garupa de uma bicicleta e me pedia um irmão mais velho para me levar na igreja. Ele me levava e depois na escola dominical, às 9, e depois às 11, meu irmão ia de bicicleta me buscar. Todo domingo. E depois que eu fiquei adulta, depois de um tempão, é que eu fui falar com a minha mãe. Eu falei: mãe, eu lembro que aconteceu isso, quando eu era criança e tal. O que aconteceu naquela época? Aí minha mãe falou: minha filha, você era tão nova e você lembra? Aí ela falou: naquela época, o seu pai, ele recebeu uns testemunhos de Jeová aqui em casa, e eles começaram a ensinar para o seu pai, e o seu pai parou de ir na igreja. E eu fiquei muito preocupada com seu pai. E eles vinham para cá aos domingos de manhã para fazer as reuniões. O seu pai não ia mais na igreja. E você queria ir. Eu mandava você com seus irmãos para levar e te buscar. Nem meus irmãos iam. Só para me levar e para me buscar. Ela falou, e eu ficava em oração aqui no quarto enquanto seu pai estava estudando com eles. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Se tiver um resquíciozinho, uma duvidazinha, é para não abrir mesmo a porta, é para não receber. João está falando aí, depois a gente vai ler essa segunda epístola de João, é para não receber, não recepcionar, para você não ser influenciado e para você não se tornar cúmplice. Quer ver umas outras coisas que são difíceis de dizer, gente, mas a gente precisa dizer. Hoje a mídia, ela está dando muita ênfase para algumas classes minoritárias, tá jogando holofotes para essas classes e tal. E a gente precisa tomar cuidado, porque dependendo da forma como você se porta em relação às publicações, aquilo que você divulga, aquilo que você recebe e você passa adiante. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Publicações que você recebe e passa adiante. Ah, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Segundo João, ele escreve para a igreja e ele fala: não se torne cúmplice disso, não se torne cúmplice do pecado, se afasta disso, esteja distante disso. Tenha uma visão de Deus, enxergue como o Senhor quer te mostrar. E tenha cuidado porque os falsos mestres, eles influenciam e eles
fazem com que você se torne cúmplice daquilo que eles estão ensinando ou das suas obras, daquilo que eles estão fazendo. Então, muito cuidado com o que você assiste, muito cuidado com o que você dá likezinho, com o que você reproduz, né? Às vezes a gente reproduz uma publicação e na entrelinha daquela publicação tem uma influência ruim, tem um modismo, né? Que hoje está tão na moda, tanta coisa, e a gente precisa dar nome, né? Pecado é pecado. E a gente está vendo aí que existem pecados obstinados que são para a morte, que o autor fala que nem é para orar. Então não é ser legalista, não, é entender que nós temos que ser separados. E João fala: não receba, não abra sua casa. Razão principal pelo qual foi escrito a segunda carta: existiam muitos enganadores que estavam influenciando muitos. E aí João fala: não receba, não abra a porta, não seja influenciado, não se torne cúmplice. É isso que ele fala. Então, por isso foi escrito a segunda epístola. E aí, a gente agora vai ver a terceira epístola. Qual é a ideia central da terceira epístola? É exatamente o oposto. A terceira epístola é exatamente o oposto da segunda. Enquanto a segunda é para não receber enganadores, eu coloquei aí uma mesa posta, ó. A primeira é que deveriam se tornar cooperadores da verdade, acolhendo os cristãos e praticando a hospitalidade. Então João fala: se for alguém ir encontrar com você e ter com você, e estiver pregando esse evangelho, recebe ele na sua casa, dá guarida para ele, abra a porta para ele. Se for alguém que está trazendo essa mensagem, né, receba, dê guarida. É isso que João está falando aí. Aí, veja bem, a razão principal dele ter escrito foi a seguinte, ó: Diótrefes na igreja não estava dando acolhida aos santos. Ele estava tendo um problema com uma pessoa na igreja e ele sabe o nome, e o nome é Diótrefes. E aí João fala assim, que esse Diótrefes, ele não está recebendo os santos, não está dando acolhida, e pior, ele ainda está expulsando da igreja as pessoas que querem acolher os santos. Diótrefes era um problema na igreja. Além dele não receber os cristãos que estavam indo, ele também expulsava os cristãos que estavam na igreja que queriam acolher os santos. E aí João está escrevendo então, porque ele quer advertir a Gaio quanto a isso, dizendo para Gaio que eles deveriam acolher os cristãos, deveriam receber em sua casa. Então essa é a ideia central e a razão principal da terceira epístola de João. E agora a gente vai gravar o segundo vídeo que vai falar sobre a estrutura de cada um. E eu quero aproveitar, a gente vai ler a segunda e a terceira epístola de João, que são cartas pequenas, no próximo vídeo.